Oi, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu me chamo Jéssica. Pra você que já me conhece, não desista de mim e assista o vídeo até o final, por favor. Bom, como vocês podem perceber, o tema desse vídeo é sobre ansiedade. Mas eu não vim falar sobre ansiedade no sentido de o que o dicionário a define, porque a gente sabe que a ansiedade é uma agonia, né? É uma pressão, é um excesso de futuro. Resumidamente falando, é isso. Mas por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu queria contar uma experiência pessoal minha. Eu fiquei pensando qual o propósito de gravar um vídeo falando sobre isso. E eu me peguei pensando sobre que tipo de coisa que eu gostaria de ouvir e que tipo de coisa eu gostaria de ver num vídeo se eu estivesse passando por algo assim. E não, eu não fiquei ansiosa porque eu tinha que comprar uma roupa. Eu não fiquei ansiosa porque eu tinha que terminar um trabalho. Eu não fiquei ansiosa porque alguém me disse que me daria algo ou porque eu tinha que fazer algo. Não, eu tive uma crise de ansiedade. Sim, eu tive uma crise de ansiedade. E sim, é muito difícil gravar esse vídeo, porque nós ficamos ansiosos com tantas coisas. E eu acho que vindo de ser humanos, como nós somos, é normal. Você fica ansioso porque você tem uma tarefa muito importante para fazer. Mas quando se trata de uma crise de ansiedade, tá muito além daquilo que você pode controlar. Eu tô falando de você não conseguir controlar o seu corpo, eu tô falando de você não conseguir controlar os seus pensamentos, e eu tô falando sobre você não conseguir controlar sua mente, as suas emoções, e você se vê num turbilhão de coisas, porque é isso que acontece quando se está numa crise de ansiedade. Se de repente você tá vendo esse vídeo e não esteja se sentindo tão bem, eu quero te dizer que tudo bem em não estar bem. Tudo bem se o seu dia de hoje não está sendo como você gostaria que fosse. Tudo bem se nesse exato momento você estiver tendo uma crise de ansiedade, estiver com muita vontade de chorar. Fica calmo. Tudo vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu fiquei bem. Não tô dizendo que o que eu passei seja maior ou menor do que alguém. O que eu quero dizer é que eu nunca passei por isso. Pra mim foi completamente diferente, o que me ensinou muitas coisas. Mas não foi porque eu acordei e fiquei ansiosa com algo e de repente passei mal. Não. Eu quero contar algo que aconteceu comigo e que acarretou para tudo isso. Talvez a sua ansiedade seja sobre algo específico, como a minha foi. Pra quem não sabe, desde que eu e o Thiago nos casamos, a gente mora numa casa que foi concedida pelos meus pais. Eu sou muito grata por isso. Nós somos muito felizes aqui. E a gente tem sonhado em se mudar. E de um tempo pra cá Deus tem preparado coisas. Nós temos visto, a gente tem pesquisado e a gente tem procurado sobre imóveis, sobre apartamentos, sobre casa, tudo que vocês imaginarem. Recentemente a gente teve uma experiência de ir num lugar e visitar, né? Esse lugar era um apartamento. E assim, aparentemente tudo ok, perfeito, 10 joias, gente. A gente chegou no lugar e esse apartamento era a nossa cara. Era exatamente como a gente tinha planejado. Vocês não têm noção. Tinha uma parede de Bíblia. Gente, é sério, tinha uma parede de Bíblia no apartamento. E tinha uma poltrona amarela, assim, tudo coisa assim que a gente tinha sonhado nas nossas vidas. Até a cadeira da mesa era o que a gente tinha sonhado. Enfim, era um apartamento dos sonhos. E a gente tava prestes a fechar um contrato, a gente tava prestes a se mudar, a gente ficou super empolgado. E mulher é doida, né? Eu falo por mim, mulher é um bicho doido. Porque eu coloquei muita expectativa sobre isso. Claro que a gente tem que orar e perguntar pro Senhor, obviamente. Mas eu acho que a expectativa, ela excedeu um pouco mais. Apenas esperar que Deus falasse algo. Então, eu fiquei muito convicta disso, tanto eu quanto ele. E aí, a gente começou a pensar numa série de coisas que não bateriam com o lugar que a gente tinha escolhido pra morar. Visto que a nossa vida tá toda em São Paulo e a gente teria que se mudar pra outro lugar, né? Que não faria muito sentido. Então, a gente começou a ver muitos empecilhos. E esses empecilhos começaram a gerar a falta de paz dentro do nosso coração. Passaram, acho que, mais de 2 semanas agoniantes. Pra ser bem sincera, foi muito agoniante, porque uma hora a gente falava pras pessoas do imóvel que, ok, fechamos, e depois a gente, não, e sim, e não, até a gente decidir que não era o momento, que nós deveríamos orar um pouco mais, que nós deveríamos esperar um pouco mais daquilo acontecer. O que não significa
que isso ainda não é o nosso plano. Mas talvez naquele momento fosse apenas porque a gente se empolgou muito, porque a gente gerou muita expectativa e talvez a gente não tivesse pensado nas outras coisas. Mas enfim, o que aconteceu depois foi que eu fiquei muito mal, obviamente, o meu esposo também ficou muito mal, e a gente ficou pensando na oportunidade. A gente não conseguia enxergar o outro lado. Eu acredito que pra ele soube lidar melhor com isso do que eu. O meu problema foi ter colocado expectativa demais. E não é errado a gente ter expectativa sobre as coisas, mas colocar às vezes toda a nossa expectativa sobre aquilo e gerar uma ansiedade em cima daquilo e ficar pensando só naquilo como eu fiquei, acaba fazendo um pouco mal, me fez um pouco mal. Depois disso eu me vi 2 semanas seguidas, sentada num sofá, pensando no nada, só tava o meu corpo físico, e eu só pensava nisso, me mudar. E quando a gente tá com expectativa sobre outra coisa e a realidade que a gente vive não é muito parecida com a nossa expectativa, a gente começa a achar que a vida que a gente vive não é a melhor de todas. E essa falta de contentamento começou a tomar conta de mim, e eu começava a olhar pra cada canto da minha casa, sendo que sempre foi tão maravilhoso e eu sempre vivi tão bem nela, e eu comecei a olhar pra ela e falar, não é assim, mas aqui não tem uma parede de Bíblia, aqui não tem uma poltrona amarela, aqui não é assim, aqui não é assado. E começou a me trazer essa falta de contentamento, essa crise dentro de mim, e eu acabei me distratando e distratando a pessoa que estava perto de mim. Consequentemente, fui culpando ele por aquilo, intencionalmente ou não intencionalmente eu fiz isso. E eu fiquei muito mal. Enfim, eu fiquei muito mal durante aquelas semanas. Talvez você fale assim, Jéssica, mas o que tem a ver esse vídeo com a crise de ansiedade? O que tem a ver tudo que você tá falando? Calma que eu vou chegar lá, fica comigo. Eu gerei uma expectativa muito grande e eu coloquei toda aquela expectativa em cima daquilo e aquilo não deu certo e eu guardei. Pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou uma pessoa extremamente pensativa. Eu sou muito brincalhona, eu dou muita risada, mas eu sou muito pensativa. Então eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas. Depois disso, algumas outras coisas aconteceram. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, começou a ministrar comigo sobre confiança. E eu, a louca, né? Falava, Deus, como é que pode? O Senhor prometeu, o Senhor tem falado, o Senhor tem isso, o Senhor tem aquilo, mas parece que agora o Senhor ficou em silêncio. Tem uma música do Diante do Trono que chama, se eu não me engano, é Desde a Antiguidade. Depois vocês pesquisam aí também, que fala que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por quem espera. E eu fui muito ministrada durante esses dias que Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu esperar não significa que eu vou cruzar os braços e eu não vou orar e eu não vou correr atrás de algo. Significa que Ele é a minha porção. Significa que a minha confiança precisa estar nele. E eu fui sendo ministrada e germinando aquilo dentro de mim e parando pra me avaliar. E depois eu recebi uma visita na minha casa. Não me julguem, não fizemos aglomeração. E essa pessoa disse assim pra mim, nossa amiga, eu tive uma impressão e eu preciso te falar sobre essa impressão. E eu falei, mas que impressão? Eu tive a impressão de ver você muito preocupada com algo. Você muito desejosa de algo. Mas o Senhor tá rindo e Ele diz pra te dizer, fica calma. Quando você tá desesperado por algo e Deus fala qualquer palavra, aquilo já te acalma. E eu fiquei mais animada e foi passando os dias e eu achei que eu estava bem. Depois disso, eu comecei a perceber que eu estava tendo muita facilidade em concentrar os meus pensamentos em uma única coisa. Então, por exemplo, algo deu muito ruim, eu me concentrava toda. Eu comecei a transformar as coisas em medidas maiores do que elas são, por conta da minha ansiedade, por conta de uma frustração. Mesmo que eu achasse que eu estava bem, mesmo Deus ministrando no meu coração, eu estava guardando sentimentos, eu estava guardando aquilo dentro de mim, achando que eu estava bem, que estava tudo legal. Mas a verdade é que eu guardei aquela frustração de não ter conseguido algo no momento em que eu queria. E eu quero te dizer algo, que a frustração ela precisa acontecer na sua vida. Porque uma pessoa que não se frustra em algo, ela não cresce. Nem tudo vai dar super certo na sua vida. E nem sempre as coisas vão ser como você gostaria que elas fossem. Mas fica tranquilo. Vai dar certo no final. Eu cresci. A gente precisa se frustrar para que as coisas aconteçam. Sabe, eu não sei qual que é a sua ansiedade no momento. De repente seja para se mudar, como a minha. E por conta de tantas coisas que
ficaram perdurando a minha mente. Talvez a sua ansiedade seja para gerar. Talvez você ainda não conseguiu ser mãe. Talvez a sua ansiedade seja por conta de um TCC da faculdade. Talvez a sua ansiedade seja por tantas coisas. Talvez é o seu pai, a sua mãe, é os problemas, é as coisas que você enfrenta dentro de si e que talvez você ache que as pessoas não entendam. Mas eu quero te dizer que com essa experiência que eu tive, que parece que é tão boba, que é tão pequena, uma noite eu me vi deitada do lado do meu esposo, e enquanto eu passava mal, a única coisa que Deus dizia pra mim é que desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu um Deus semelhante a Ele, que trabalha por mim enquanto eu espero. E eu tenho visto tantas pessoas entrarem em crise dentro de si por conta desse tempo de pandemia, por conta dessas incertezas em que a gente tem vivido hoje, que de certa parte é até normal, mas de outra é excesso de futuro. É muito excesso de futuro. A gente se preocupa com o amanhã e esquece de viver o hoje. Não significa que você tem que viver o hoje de forma inconsequente, vou fazer tudo o que eu quiser, porque afinal de contas a gente tem que viver o hoje. Não, mas a ansiedade e esse excesso de preocupação, pra quem não sabe, eu me formei recentemente, então tem aquela preocupação de vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aquela cobrança. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou uma pessoa que me cobro muito, muito, muito. Isso precisa ser excelente, isso precisa ser assim, isso precisa ser assado, e quando não é, você se sente frustrado, e aquilo começa a tomar conta de você. A falta de contentamento, o excesso de preocupação com o amanhã, as frustrações que não são canalizadas de forma certa, te oprimem, te aprisionam, e a ansiedade é uma prisão. E eu quero te dizer que você pode ser livre disso, porque a Bíblia diz em Filipenses que a gente precisa lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. A Bíblia nos diz para que a gente não ande ansiosos com coisa alguma, porque em tudo o Senhor nos supre. E essa é a maior verdade. A gente vive uma crise interna porque a gente está preocupado com o amanhã e perde o hoje. A verdade é que nosso tempo precioso do presente é tão precioso quanto pensar no futuro. A gente pensa tanto no futuro que o presente fica deixado de lado. E a gente esquece que o que a gente faz no presente vai determinar o nosso futuro. Então aproveita o presente não para se cobrar porque você não conseguiu algo. Aproveita o presente não para ficar pensando, meu Deus, fulano tem aquilo, porque quando você se frustra, automaticamente você se compara com outro que tem aquilo, e você pensa, meu Deus, como é injusto, e você fica se cobrando para ter aquilo, e você fica preocupado com aquilo que você tem que fazer. Vive o agora, por favor. Vive o presente, que é o seu presente, ao invés de você se cobrar tanto por aquilo que você não conseguiu, ao invés de você ficar tão preocupado e do medo de consumir, do excesso de preocupação. Em vez disso, usa sua frustração, canaliza ela de uma forma certa, sabe? Traça metas, aonde você quer chegar, quem você quer ser, como você vai fazer, e não se cobrar daquilo que você não é, daquilo que você não conseguiu, ou esse excesso de futuro te dominar, a falta de contentamento te abraçar e você acordar como eu, passando mal, porque você teve uma crise de ansiedade. A verdade é que o amanhã pertence realmente ao Senhor. E Deus não é pego desprevenido. Deus não é pego de surpresa. E eu fiz esse vídeo exatamente porque eu gostaria de ouvir verdades sobre alguém que passou por aquilo que eu passei, não sobre um vídeo técnico, como uma receita de bolo em que diz, você não pode aceitar isso. De fato, você não pode aceitar, mas a verdade é que a gente passa por situações assim, e eu quero te dizer, tudo vai ficar bem. Tá tudo bem não tá bem, mas o que você não pode é se convencer de que você tem um problema, de que tá tudo errado com você, que você é assim e aceitar isso. A Bíblia diz que a gente não pode evitar que o pássaro sobrevoe na nossa cabeça, certo? Mas a gente pode evitar que ele faça ninho. Pode ser que eu não consiga evitar que os pensamentos virem um turbilhão na minha mente. Pode ser que eu não evite isso. Pode ser que quando eu desligar essa câmera eu fique pensando em mil coisas. Mas eu posso com certeza evitar que eles me dominem, e que eles me tragam medo, que eles camuflem, e que eles me façam esquecer do que eu sou. Eu não tenho do que me preocupar, porque o Senhor tá cuidando de mim. Toda vez que o meu coração bateu um pouco mais forte, mais acelerado, e eu não consegui respirar,
eu me acalmo, porque eu sei que Ele tá no controle, que Ele tá no controle de todas as coisas, e que tudo isso que eu passei, todas essas idas e vindas no imóvel, foi apenas pra me provar de que os meus sonhos não são tão longe de mim. É apenas pra me fazer esperar e confiar e viver o agora. Eu tenho aprendido tanto nesses dias. Não estou dizendo que essa situação foi uma situação boa, mas me fez olhar pra dentro de mim, me fez me enxergar. A Bíblia diz que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. Mas como eu vou amar o outro se eu não me amo, se eu não consigo me ver, se eu não consigo me enxergar, se eu não consigo me avaliar? Então, eu tenho me descoberto esses dias e tenho feito tão bem pra mim, porque eu tenho me olhado com amor. E é exatamente por esse motivo que eu gravei esse vídeo, pra dizer: tudo vai ficar bem. Não fica pesquisando no Google doença pra você, por favor. Claro, se você tiver algum problema, eu te aconselho a procurar alguém, sim. Mas eu quero te dizer que tudo vai ficar bem e que tudo vai passar. E sabe do que mais? Eu não tenho mais medo disso acontecer. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E não só porque o Senhor está comigo, mas porque agora eu entendo que tudo aquilo que aconteceu foi porque eu não soube lidar com algo, foi porque a minha mente deu uma bugada. E porque a incerteza tomou conta de mim e o medo me abraçou e eu não consegui olhar para aquilo que Deus estava fazendo. Talvez você diga: Jéssica, mas a minha realidade não tem nada a ver com a sua. A minha história é bem mais difícil. Você só queria algo que não aconteceu. Mas não é sobre o que eu quis e não aconteceu, mas é sobre o que gerou. É sobre como o meu emocional ficou. É como eu fiquei e como eu me senti. E como eu vi um cuidado de Deus por mim. Então eu quero te dizer, independente do que tenha feito você se sentir mal, independente de quantas vezes você se sentiu mal e você se via com a mão gelada, suada e aquela sensação de desmaio, eu quero te dizer que tudo vai ficar bem. Para de se preocupar com amanhã, vive o hoje. Por favor, vive o hoje com carinho. Confia que o nosso Deus, Ele nunca perde o controle. E que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Para você possa aprender, assim como eu aprendi, a me enxergar com amor. A viver o agora sem excesso de futuro. Aproveita os seus pais. Aproveita os seus avós. Mesmo que seja para fazer uma chamada de vídeo. Aproveita para refletir quem você está se tornando. O porquê que você está assim. Às vezes você está correndo atrás de algo que realmente é louvável, mas tem te feito bem? Respira. Você tem fôlego de vida. Aproveita. E é isso que eu queria compartilhar. Um beijo. Fica com Deus. E me conta aí nos comentários se isso de alguma forma ministrou no seu coração, se ajudou. Amanhã é outro dia. Tudo vai ficar bem. Calma nessa alma.